Olá, meus queridos e amados, estamos dando continuidade às meditações bíblicas que temos feito na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos estudando os primeiros versículos do capítulo 1, essa parte introdutória. Hoje nós vamos meditar no verso 4 e o verso 5. Eu vou ler apenas o verso 4 que diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Nesta primeira perícope, que é os primeiros 4 versos, o apóstolo Paulo termina dizendo para aquela igreja que ele não tem dúvida de que esses irmãos de fato foram alcançados pela palavra de Deus. Baseado em que o apóstolo Paulo chega a esse conhecimento? Quando nós observamos a última mensagem, o último vídeo, Paulo frisou uma tríade que estava bem delineada dentro da igreja, que era exatamente a abnegação do vosso amor, a operosidade da vossa fé e a firmeza da vossa esperança. Essas matizes que vêm consolidar os fundamentos básicos e o pilar da vida cristã, elas jamais serão eficientes e tão translúcida como estava acontecendo, se tão somente isto não fosse uma ação do Espírito Santo de Deus. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Pois bem, o apóstolo Paulo chega a conhecer e reconhecer que essa igreja tem qualidade de um povo que foram de fato alcançados pela palavra de Deus. E Paulo, como sempre, ele vai dizer que isto é tão somente um ato de Deus, o querer e o realizar, como nós estudamos na nossa última lição. Paulo diz então que esses irmãos foram eleitos de Deus, atributos do Senhor em conhecer de antemão as pessoas que vão se converter pela palavra de Deus. Paulo não especifica os méritos ou a maneira como tudo isso foi feito. Quando nós olhamos, e Paulo escreve isso também aos irmãos da igreja em Éfeso, capítulo 1, versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, o Senhor nos escolheu antes de nós existirmos, antes do mundo ser formado. Essa escolha, ela está dentro da soberania de Deus de conhecer de antemão aqueles que foram salvos. E Paulo diz: olha, quando eu olho a maneira como vocês estão lidando nessa vida cristã, nessa nova vida em Cristo, eu não tenho dúvida, vocês são eleitos de Deus. De fato, foi o evangelho que alcançou o coração de vocês. Meus amados e queridos irmãos, isto é muito importante. Quando a nossa vida de fato passou por uma convergência, passou por uma volta, por uma mudança e um novo nascimento, aonde o reino de Deus ele é evidenciado através do nosso comportamento. E agora no versículo 5, Paulo vai fazer uma dissertação para mostrar esse poder de Deus na mudança, na suficiência e na sua inerrância na nossa vida. Veja o que diz o versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras ou palavra. Essa região da Macedônia era uma região da Grécia, e na Grécia os gregos davam muito valor, uma boa oratória, uma boa dicção, um bom discurso, quando você tem uma habilidade nas palavras, nessa filosofia com maestria. Então as pessoas eram atraídas, não tinha importância se era algo verídico ou não, o que estava sendo observado era a boa oratória. Paulo diz: olha, ao chegar aqui na Europa, especialmente aqui em Tessalônica, eu não vinha com essa bagagem simplesmente de apresentar uma boa oratória. Nós observamos também em 1 Coríntios capítulo 4, olha o que vai dizer o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 1 diz assim:
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O apóstolo Paulo, ele tinha muito cuidado para não se tornar o popstar, o centro das atenções na hora da pregação ou dentro do culto, coisas que nós não vemos hoje. Hoje nós temos muito popstar, nós temos muitos pastores, né? Nós temos muitos pregadores que se tornam o centro das atenções na programação, na liturgia daquela programação. O apóstolo Paulo tinha muito cuidado para que os seus ouvintes não apoiassem a sua vida simplesmente na sua pessoa, ou tivesse o apóstolo Paulo como uma referência de uma pessoa impecável. Não, Paulo queria que os seus ouvintes tivessem conhecimento muito claro do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus. Por isso, Paulo vai dizer que ele não chegou até essa igreja simplesmente com vãs filosofia ou boa oratória. Os irmãos verem isto quando Paulo chega em Filipe, pregando o Evangelho ali, e Lídia se converte. Repreendeu aquele demônio naquela jovem, e lá naquela prisão, aquele carcereiro se converte também a Jesus Cristo. Então não é só com palavras, mas Paulo diz agora, mas sobretudo em poder. A palavra dunamis aqui, na sua priori, enfatiza a inerrância e a suficiência da palavra de Deus no convencimento do coração do homem. Ou seja, é o poder da palavra que muda, que transforma, que converte o homem. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aqueles irmãos na igreja em Tessalônica, quando ouviram a palavra de Deus, o poder da palavra converteu essas pessoas. Meus irmãos, com isso, o apóstolo Paulo, trabalhando aqui a base espiritual desta igreja, o amadurecimento espiritual desses irmãos nessa sala de catecúmenos aqui, ele vai dizer para esses amados terem muito cuidado para que no decurso, na trajetória da vida, eles não venham abstrair essa verdade dos seus corações, mas que eles possam entender de uma vez por todas: a salvação é tão somente pelo poder do Evangelho, não é mérito do homem. Quando nós vemos, por exemplo, em muitas liturgias, pessoas agregando outros valores, coisas estapafúrdias para atrair as pessoas, para conquistar as pessoas, para que elas fiquem na igreja, para que elas possam lhe ouvir, e aí as pessoas começam a pegar o Evangelho, mercadejar o Evangelho, tornar stand-up o Evangelho, para que recebam aplauso e coisas semelhantes, dessa maneira vai tufando a igreja em vez de crescer. Paulo diz: não esqueçam, logo nesse começo da vida cristã, o Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho não converter, se o Evangelho não convencer, de nada adianta. Então Paulo diz: notem isto, eu cheguei aqui pregando este Evangelho, e este Evangelho causou em vocês a mudança, a abnegação do vosso amor, a operosidade da vossa fé e a firmeza na esperança de toda a palavra ensinada. Isto é única e exclusivamente o poder do Evangelho. Meus amados, Paulo continua dizendo isto no Espírito Santo em plena convicção. Outra matize da vida cristã é a convicção, e a convicção, ela é uma via de mão dupla. Aquele que prega tem que ter certeza, aquele que prega tem que ter convicção. E o que é convicção em sua priori? Ausência de dúvida. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo. Meus irmãos, é tão gostoso quando nós ouvimos uma pregação, uma dissertação, uma hermenêutica, uma exegese bíblica,
onde o pregador, através do seu comportamento no púlpito, a sua fisionomia, o seu posicionamento, ele deixa muito claro aos seus ouvintes: eu creio nesta palavra. Então, quando você ouvia Paulo pregando, quando você ouve o apóstolo Paulo dissertando a palavra de Deus, você não tinha dúvida de que ele estava de fato crendo. Por isso, meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo pede que a igreja ela tenha essa virilidade cristã. Como eu disse, é uma via de mão dupla. Agora o transmissor e agora o receptor, aqueles que vão ouvir esta palavra, tem que tê-la como verdadeira. Essa convicção de que de fato esta palavra é a palavra de Deus. Quando Paulo chega no continente europeu pregando a palavra de Deus em Filipe, pregando a palavra de Deus em Tessalônica e assim nas outras cidades dessa região ali da Europa, as pessoas viam Deus na maneira como Paulo vivia, na maneira como Paulo pregava. E agora Paulo vê a manifestação de Deus na conversão destas pessoas. E aí ele continua dizendo: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Se vós, da segunda pessoa do caso oblíquo, é exatamente quando os tessalonicenses olharam para esse posicionamento, para essa fé e para essa firmeza do apóstolo Paulo, eles não tiveram dúvida: o Senhor é Deus. Meus amados e queridos irmãos, esta epístola, ela serve como aquele leite colostro. Já viu aquele primeiro leite depois da gestação da mulher, que é rico em nutriente, ou seja, ele é rico em proteína, em carboidrato, ele é rico para trazer anticorpos naquilo que atua no sangue, nessa glicose do homem, né? No glóbulos branco, no glóbulos branco do homem, fortalecendo a criança. Assim, essa epístola aqui, meus irmãos. Paulo está discipulando esses irmãos. É aquela sala de catecúmenos, onde nós estamos ensinando os crentes a dar os primeiros passos na vida cristã. Que Deus te abençoe e que nessa trajetória dos ensinos nós venhamos crescer nessa nutrição da vida cristã. Um abraço a todos, fiquem na paz de Jesus Cristo.